diagnóstico no começo de 2015 é que a gente teria uma crise na política e uma crise na economia, o que de fato aconteceu. A gente está encerrando o ano com a presidente Dilma ameaçada por um processo de impeachment e com a economia encolhendo quase 4% ao longo desse ano. Na questão da política, o ano começou com uma tentativa do PT, da presidente Dilma, pós-reeleição, de colocar um petista na presidência da Câmara. Já em fevereiro, o governo insistiu no nome do PT, o Arlindo Quinalha, que já tinha sido presidente da Câmara, e o PMDB foi com o Eduardo Cunha, apoiado por parte da oposição. Vamos para uma Câmara independente, uma Câmara que nós sejamos respeitados. Vamos à vitória! Já estava claro que o Eduardo Cunha era o favorito absoluto, tanto é que ganhou no primeiro turno, e aí criou-se, pelo fato de ter sido peitado pelo governo, uma oposição e virou a grande pedra no sapato do governo Dilma. O parlamento, pela sua independência, ele sabe reagir, e ele reagiu no voto. E o fracasso do governo na área econômica foi decretado na eleição do presidente da Câmara em fevereiro. O que se viu depois foi que praticamente nenhuma medida do ajuste fiscal do governo foi aprovada e, pior que isso, o presidente da Câmara incentivou a famosa pauta-bomba, que eram várias medidas de descontrole das contas públicas. E a isso se somaram todos os erros da presidente Dilma no seu primeiro mandato. A tentativa de forçar a queda no preço da energia elétrica, o preço do combustível que ela segurou à força, o uso dos bancos públicos para baixar juros, forçando os bancos privados a também baixar juros no momento em que você não deveria estar incentivando o consumo, o excesso de gastos do governo no ano de eleição. Todas essas medidas que tinham um potencial muito prejudicial para a economia brasileira cobraram a conta nesse ano de 2015. O resultado foi inflação altíssima, em 10%, desemprego muito alto, a gente vai fechar o ano com mais de 1 milhão de vagas destruídas durante esse ano, uma recessão perto dos 4%, como você disse. Mesmo o convite que foi aceito pelo Joaquim Levy para ser ministro da Fazenda, que era uma tentativa da presidente Dilma de apaziguar, de serenar o mercado financeiro e os investidores, né, e o empresariado, não funcionou. Primeiro porque os investidores e o mercado financeiro queriam ver se a Dilma havia mudado. E vamos lembrar que a Dilma só admitiu que havia errado na condução da política econômica em agosto, numa entrevista que deu para a Folha de São Paulo. Agrava-se uma possível crise. Nós precisamos evitar isso. É preciso que alguém tenha capacidade de reunificar a todos. Foi um ano no campo político marcado pela desarticulação do governo. Teve grandes dificuldades para aprovar projetos fundamentais no campo econômico. Agora, Zanini, uma coisa que ganhou muito tônus ao longo do ano foi a Lava Jato, né? Essa questão toda da investigação, das denúncias de corrupção, muito próximo do núcleo do governo, do núcleo do PT, ajudaram a derrubar a popularidade da presidente Dilma para níveis históricos. Houve marchas durante o ano, manifestações gigantescas em várias capitais do país. A maioria das pessoas quer o impeachment. Qualquer petista que cometer malfeitos e ilegalidades não continuará nos quadros do partido. Nos últimos tempos, começaram a dar uma nova utilidade às panelas. A gente não tem nada contra isso. Só queremos lembrar que fomos o partido que mais encheu a panela dos brasileiros. Se tem gente que se encheu de nós, paciência. E a gente deságua no final do ano com um pedido de impeachment tramitando na Câmara e que deve ser votado em algum momento do próximo ano. Agora, a marca dessa Operação Lava Jato, realmente prisões espetaculares terem sido feitas, né? Quem imaginaria que o presidente da Odebrecht, da Andrade Gutierrez, as outras grandes empreiteiras iriam para a cadeia? Quem imaginaria que o líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, iria para a cadeia? O tesoureiro do PT, João Vacari. E a Lava Jato gerou até uma marchinha de carnaval esse ano com o japonês da Federal, né? Exatamente, o japonês que é o personagem mais pop dessa operação e vai brilhar no carnaval, certamente. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. E o impacto da Lava Jato, ele ajudou também a deteriorar a economia, não só por causa da insegurança em relação ao que ia acontecer com o país, mas também porque ele afetou dois setores muito importantes para a economia brasileira. Um é o setor de óleo e gás,
A Petrobras é a maior empresa do país e a construção civil é uma construção pesada, né? Então, todas as grandes empreiteiras tiveram que cortar investimento, tiveram que vender ativos, paralisaram as suas atividades. A nota positiva, se a gente pode dizer assim, é que depois que a Petrobras conseguiu finalmente publicar o seu balanço em abril desse ano, e reconheceu as perdas, foi um prejuízo de 22 bilhões, dos quais 6 bilhões ela atribuiu à corrupção no ano anterior. Depois disso, ela iniciou um processo de reestruturação que, embora ele implique investimento menor, o que deprime um pouco a economia, venda de ativos, menos produção de petróleo, ajustou o preço do combustível, que resolveu um pouco o problema das receitas dela, né? E está conseguindo mais ou menos equalizar suas contas. A gente chega no final do ano com uma troca de ministros, né, recente, saiu o Joaquim Levy, entrou o Nelson Barbosa. Apesar das turbulências econômicas e políticas dos últimos meses, os investidores nacionais e internacionais podem continuar confiando no Brasil. Muita gente diz que ele é a cara do primeiro governo Dilma, que vai voltar com políticas anticíclicas, etc. Mas o fato é que não tem muito dinheiro para isso, né? E a gente tem para 2016 não só um carregamento dessa inflação deste ano para o ano que vem, como um carregamento de um PIB negativo para o ano que vem também. Sendo que despesas, muitas delas indexadas ao salário mínimo, devem subir cerca de 8, 10%. E a arrecadação em queda, ou seja, estamos pior do que começamos 2015. Não é por outro motivo que o governo e o novo ministro da Fazenda já começaram a falar em desvincular os gastos. Pela Constituição do Brasil, vários desses gastos que o governo faz hoje são obrigatórios. E é um movimento que já existe, não nasceu ontem, mas torna-se cada vez mais urgente para o governo se ele quiser ter um mínimo de margem de manobra para fazer alguma coisa que não seja ver a sua dívida crescendo de forma exponencial. Do jeito que o quadro está dado hoje, com as regras de gastos que estão estabelecidas pela Constituição, a dívida brasileira vai aumentar de forma crescente. E isso aumenta muito o custo do dinheiro no Brasil, porque sem conseguir segurar a sua dívida, o Brasil vai perdendo na avaliação do seu grau de risco, como um tomador de crédito, tanto o país quanto as empresas do país. Como já aconteceu esse ano, perdemos dois selos de agências de classificação de risco. Bem lembrado, perdemos da Standard & Poor's logo no começo do segundo semestre, acabamos de perder o selo da Fitch. E o cenário externo também não ajuda, né, Fernando? O real foi a moeda que mais se desvalorizou em 2015, a economia em 2015 dependeu totalmente da política e em 2016 também vai depender. Ainda hoje eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment. A mim não tem nenhuma felicidade de praticar esse ato. Eu não o faço por nenhuma motivação de natureza política. Eu, como eu disse aqui anteriormente, refutei e rejeitei todos. E o rejeitaria se estivesse em descumprimento da lei. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior. Eu acho que a Dilma sobrevive ao impeachment, não por méritos, mas porque não é tão difícil conseguir os votos que ela precisa. 171 votos ela precisa para escapar do impeachment. Mesmo que escape, é no Senado que ela vai ser julgada. Então, essa é uma previsão que eu arrisco fazer. Uma segunda previsão que eu arrisco fazer, acho que o Cunha dificilmente se salva. O clima que se criou na casa contra ele é muito, muito pesado, muito forte. Vamos supor que a presidente realmente sobreviva ao impeachment. O fundamental é saber como ela sobrevive, com que imagem ela sobrevive. A relação com o PMDB do Michel Temer está no chão, ou abaixo do chão, e ela não vai ter a economia para ajudar. Eu acho que o risco muito grande que pode acontecer é o impeachment não resolver a situação.